camaradas, saudação do professor Ricardo, está aqui conosco novamente. Ele atendeu a um chamado nosso devido a um certo desconforto que a gente percebeu ainda na segunda-feira, no pós-manifestação. Mas, como nós estamos bem identificados com o lado de cá, é claro que para nós que estamos no meio do movimento, fica difícil sair e avaliar esse movimento, suas consequências, implicações, possibilidades, onde vamos. Então, por isso a gente tem que trazer uma pessoa que está ali no dia a dia, avaliando, analisando, que é uma referência, inclusive para a imprensa conservadora, que sempre tem alguma demanda na área política, da ciência política. Então, rapidamente, assim nós combinamos que será uma exposição de uns 40 minutos, tá? Faz a discussão e depois ninguém puder. Mas seja bem-vindo, professor, sem mais delongas. Obrigado, boa tarde a todas, a todos. Agradeço o convite, Fábio, todos os amigos aqui, participantes, diretores, presidente. A conjuntura deve ser pensada em vários elementos. Eu acho que nós temos, em primeiro lugar, causas estruturais, causas conjunturais e também algumas superficialidades. Começando pelas causas estruturais, a gente pensa o fundamento do tecido social brasileiro neste momento. Vamos pensar dois tipos sociais, dois tipos de pessoas, biografias. De um lado, vamos pensar o patrício. Tem algum patrício aqui ou não? O patrício, ele é grande executivo financeiro. Patrício mora num condomínio privado lá em São Paulo, no Alphaville. Patrício geralmente se desloca de helicóptero de Alphaville até o prédio corporativo na Avenida Paulista. Patrício tem apartamento, interesse em Miami. Patrício, nesta conjuntura, ele se tornou um hater, que é um termo utilizado na psicologia social nos Estados Unidos, no Reino Unido. É aquela pessoa que está odiando profundamente, uma locomotiva de ódio em relação ao governo do PT, a Dilma, ao Lula, e ele faz todos os esforços para ajudar a denegrir, se puder derrubar e até mesmo apelar contra a situação política. De outro lado, vamos pensar um outro tipo de ser humano, que é a Severina, negra, boia fria, no interior do Maranhão, e quase por um instinto de classe, experiência de vida sofrida dela, ela vota na Dilma, ela vota no Lula, e ela tem muito menos condições de exercer a comunicação política que os patrícios empresariais. E da mesma maneira a gente vê a grande maioria do patronato do empresariado brasileiro, pela primeira vez na história, não se sente representado no governo federal. Porque já perderam 8 turnos presidenciais em sequência. Para esse tipo de patronato, se encontra na teoria política e sociológica, os donos do poder, é realmente um trauma, que aqueles que comandam a sociedade, os que têm o maior patrimônio, a maior renda, não estão identificados, não estão identificados com o governo federal, com as políticas sociais, com o ambiente. Da mesma maneira que em Curitiba. Eu acho que qualquer pessoa bem informada, que leu os veículos, a mídia tradicional, nos jornais, viu uma coisa raríssima. A passeata, o ato do dia 15, promovido por um movimento obscuro, o Movimento Brasil Livre, que tem conexões empresariais internacionais,
até mesmo de um filho de um ex-ministro da ditadura, tudo isso aí é público, saiu na imprensa. Este foi um ato que ganhou uma área dos jornais em que nunca houve movimento social urbano, coluna social. Se você lesse a coluna do Bessa, era uma coluna que se tornou coluna política. Então eles não estavam mais discutindo a alta gastronomia, o espaço gourmet, estão discutindo que foram bater panela, não é mais o jogo de golfe, mas é você jogar golfe com a camisa fora Dilma, fora PT. Então esse ódio de classe, que na literatura é um ódio hater, o hate, o verbo em inglês, é um movimento sociológico muito bem investigado. Aqui em Curitiba, vários empresários, um deles também o senhor Percy Timan, pessoal que é da construção civil conhece muito bem. Vocês já ouviram falar do empresário Percy Timan ou não? Alguém aqui já ouviu falar? Ele está vendendo agora imóveis, quando ele constrói, de alto luxo, alto padrão, 4 milhões a unidade. Quem é que tem dinheiro para comprar um imóvel de 4 milhões? Você lá no fundo, 4 milhões. E além do mais, ele ajudou agora, aquele que fica na frente do Colégio Sion, ali próximo do shopping, não é? Novo Batel, depois o Cristal, fez um prédio lá, sempre nomes bonitos, francês, Le Mirage, que foi na residência que até deveria ter sido tombada pelo patrimônio histórico. Paulo Pimentel morou muitos anos lá, mas era uma bela residência. Ela foi colocada abaixo e fizeram uma dessas torres de alto luxo, alto padrão. Claro, também quem mora lá. Você está falando que o Luciano Dutti, ex-prefeito, deputado federal, mora lá ou não? Esse é um prédio que se encontra alguns dos carros mais luxuosos de Curitiba, Ferrari TT. Quantas Ferraris TT nós temos aqui em Curitiba? Mas você ali sabe, está também. Então, quer dizer, para esse segmento se mobilizar, ter uma ação de classe, aí rapidamente, numa tarde lá, reuniu um trocadinho para comprar faixas, cartazes, pegou 10 mil reais no bolso assim. Agora imagina, você para pegar um trabalhador 10 mil reais, você vai ter que juntar quantos trabalhadores? O companheiro, ó, vou dar um cheque pré-datado ali de R$18, me desconta em maio. Não é assim ou não? O cara se pegou, e tudo isso lendo a coluna social, não é nem a página política, a página, e mostra também todo esse movimento de boa parte do empresariado. E aí você vendo o Critério Brasil, que é um ranqueamento social, bastante básico, utilizado para fins de marketing mercadológico, se divide a população brasileira em 5 grandes classes, A, B, C, D, E. Você pode subdividir cada uma delas, A1, A2, A3, ou A, B1, B2. Este movimento do dia 15 foi um movimento hegemônico da classe A, da classe B e os seus agregados imediatos. A informação também, você que tem aquele prédio de luxo, paga 3 mil reais de condomínio, você consegue mobilizar e levar o porteiro, a faxineira, não é? O garagista, todos na marcha ou não, se quiser, não é? Porque é uma relação de dependência no ambiente de trabalho. Claro, eles foram convidados, mas se você não aparecesse lá, o síndico faria uma vista um pouco mais ou menos simpática para este trabalhador ou não. Ele simplesmente não ia receber a sobremesa, que às vezes ele recebe de luxo, ele não ia receber a bonificação natalina, ele não ia receber aquele dinheiro para ajudar a lavar um carro. Quer dizer, então você vê que a classe dominante ela tem uma base de agregados, soma a isso também algumas igrejas evangélicas levando, dependendo do pastor, os seus respectivos rebanhos. Então é a revolta dos ricos, da elite, e esta é uma revolta também que ela tem a dinâmica social, política, e é uma percepção também produzida por determinadas representações.
Então, o empresariado, ele passou para uma ação devido a esta grande crise na maneira deles se sentirem representados. Os que comandam, dominam a sociedade, não serem representados pelo governo federal, pela presença da República, com algumas exceções que acontecem também na classe A, na classe B, pessoas mais intelectualizadas ou que têm uma leitura crítica ou interesse nas políticas sociais, uma visão mais cidadã. Ao lado disso, desses patrícios, não é, que nós estamos elaborando, que jogaram muito dinheiro no ato, preparando. Você viu toda a máquina partidária de direita trabalhando a todo vapor e de maneira enrustida. Governo do Paraná, máquina do PSDB, dos democratas, do PPS, todas agiram para o ato do dia 15, comissionados, e eles também aparelharam um símbolo que é um símbolo também ligado a uma determinada complexidade, que é o símbolo da camisa da seleção brasileira. Então, se você tivesse comprado a sua camisa Nike ou da CBF, fosse no Barigui com a sua família, você estaria identificado com o que agora no domingo, dia 15? Com o Movimento Brasil Livre. Claro que eles têm também vergonha. Se você aponta, isso é um movimento de direita, é um movimento partidário, é um movimento que tem uma agenda própria. Eles ficam profundamente envergonhados, que eles querem ocultar a relação. Então, eles queriam dizer, o movimento da família brasileira, o movimento apartidário, o movimento cívico, patriótico, nacional. E a gente sabe também como que isso foi catalisado pela direita. Eles reuniram uma base social. A dificuldade é saber se eles vão continuar com esta base no próximo ato. Aí também um erro deles, que marcaram o próximo ato só no dia 12 de abril. Aí eles também estão errando. Se eles queriam realmente sacudir a estrutura, eles deveriam ter feito os atos imediatamente ainda essa semana, para dar continuidade. Ainda bem que eles também erram. Jogaram para o dia 12, até lá muita coisa pode acontecer. Ao lado dessa base social, classe dominante empresariada, quem é sócio do Graciosa Country Club, muitos que têm conta, agora mesmo nas aulas eu falo, quem quer entender o que é classe dominante, basta fazer a seguinte lista. Pegue todos os indivíduos, biografias e trajetórias do HSBC Swiss Leaks. Quem diz às vezes nas ciências sociais, não existe classe dominante, é uma representação crítica. Quando você pega o HSBC Swiss Leaks, quem está representado lá na lista? Grandes empresários, grandes atores do sistema financeiro. Safra estava lá ou não? E o Safra falou, não, o Brasil é muito perigoso, eu quero segurança. Onde é que eles foram morar? Mônaco. E aí o que acontece lá? Morreu ou não? Você está querendo dizer que aquilo ali, como muitos dizem, foi queima de arquivo ou não? Alguém falou isso lá? Não é? Quer dizer, Mônaco é uma insegurança. Então, quer dizer, aí você vai começar a ver também um por um. Quem eles ainda não abriram, que a lista é controlada ainda pelo UOL, pela de São Paulo e pela Globo. Fernando Rodrigues, agora o grupo está começando a abrir. Mas já saíram empresários. E aí entra também outra grande força da classe dominante brasileira contemporânea, que é o atual núcleo duro empresarial, de dinheiro e de intervenção política, que é a mídia. Hoje a mídia, ela não é apenas a representante dos grandes interesses. A grande mídia é uma das principais indústrias de serviços. Por exemplo, quanto é que é o faturamento da Rede Globo, das organizações Globo? Você acha que é de quanto o faturamento anual? Não é? Alguém aqui já se interessou em procurar ver tudo?
é de mais de 16 bilhões de reais, um pouco menos que todo o orçamento aqui do Paraná. Quanto é que é o lucro anual só da Globo? 3 bilhões. Quer dizer, você com 3 bilhões no caixa, quanto é que é o orçamento de uma grande estrutura sindical e todas as contas? Agora imagine ter 3 bilhões. Qual é a média dos salários, dos serviços, do dinheiro que você joga nessa grande indústria? E a mídia, ela também tem um papel na desconstrução contínua, permanente do governo popular da Dilma, como antes um pouco também do Lula e agora acelerou. E aí a gente vai observando como que eles vão construindo estas relações. Mas no HSBC Sulis apareceu conta também do Ratinho ou não? Apareceram contas lá de boa parte dos empresários da mídia, da viúva, do Marinho. Apareceu várias contas de jornalistas também. Como é que um jornalista, às vezes, um apresentador, tem conta na Suíça? Um professor, você tem aí, como eu, 25 anos de quilometragem, estrada, vários livros, orientações, trabalho. Você vê quanto ganha um professor no Brasil. Quanto é que ganha um comentarista da Rede Globo? Quanto é que está ganhando um comentarista? Você vê que para a pessoa ganhar 100 mil por mês, é considerada ainda uma remuneração baixa na grande mídia. Por isso você pode comprar, cooptar pessoas, interesse. E aí é também aquela questão. Obrigado. Você pode observar também aquela dinâmica. Qual é a remuneração mensal aproximada de um Ratinho, que saiu na mídia, foi divulgado, debatido? 10 milhões. Então é muito dinheiro, muito poder. E tudo isso está ligado também àquela base social. Caso agora dessa tempestade que a Dilma enfrenta, agora a questão também ela é básica. Você, no meio de uma tempestade, de um redemoinho, de dificuldades, como timoneira, o que ela deve fazer? Ficar girando a direção, que nem barata tonta, ou agora que tem uma direção, seguir adiante para atravessar a tempestade. E além do mais, houve também aquela questão política conhecida. Como foram eleitas as bancadas no Congresso na eleição do ano passado? Houve uma pequena diminuição da bancada do PT. E quando a gente vai analisar a fundo a composição, o perfil dos parlamentares, qual foi o segmento do PT que mais dificuldades teve e apresentou maior diminuição? Bancada de trabalhadores, sindicalistas, lideranças da base. E parte disso acontece também devido a uma dinâmica de críticas, a uma dinâmica também que às vezes grupos mais à esquerda, são grupos bons, mas fazem a crítica, não elegem ninguém e fazem com que a bancada de trabalhadores do PT não se elejam. Quer dizer, você neutraliza. E com isso as bancadas BBB crescem. A bancada Bíblia, Bala, Boi, não é? Aquelas bancadas assim, do religioso. Se o trabalhador, o jovem, o eleitor na periferia, vê a liderança sindical, de associação de moradores, do movimento social organizado ser desconstruída, ele acaba votando em quem? Que também está na periferia e tem mais franquias e um outro imaginário, outra narrativa. Às vezes um pastor, quando não dinheiro de maneira pura e simples. E sempre entra aí naquele tema que eu já apresentei aqui, várias palestras, que é meu tema, né, por excelência de investigação, parentesco e poder político. Aliás, também coloquei até agora, muito mais importante que a manifestação do domingo da classe A e B, do empresariado, dos ricos, poderosos e famosos, foi a prisão do Luiz Abiantum,
Você viu a prisão do Luiz Abiantum ou não? Entra aí. Luiz Abiantum é a viga mestra do esquema familiar da família governamental ou não? Quando quase aquele helicóptero se espatifou, indo lá para a pauta secreta pontual, estava lá ou não estava este senhor? Ele foi apagado também uma vez no Photoshop dentro de uma reunião em palácio. Então você vai vendo que essas dinâmicas acontecem. Agora, a maneira como o movimento está organizado, ele mostra também que a Dilma, ela tem alguns desafios. Em primeiro lugar, é a questão não permitir o descontrole inflacionário. Isto seria uma verdadeira pá de cal no governo dela, em todas as pretensões da esquerda do bloco governamental. Tipo, se perdesse o controle da inflação, uma inflação for para 20%, 30%, 50%, aí realmente a pá de cal. Porque a direita, os conservadores sabem o seguinte: se o governo da Dilma chegar em 2017, 2018, com uma inflação controlada, em torno de 5%, como estava antes também, durante alguns dos melhores momentos do governo Lula, voltar ao crescimento do PIB, algo em torno de 3%, geração de empregos, continuar a formalização, carteira de trabalho, políticas sociais, ela faz o sucessor. Da mesma maneira que o Lula fez o sucessor. Então, o plano da direita é exatamente tentar sabotar. Agora, eles não estão conseguindo encontrar o caminho, porque o impeachment passa por uma figura hoje central, que é o homem forte da política brasileira no Congresso, que é o Eduardo Cunha. Cunha hoje é a chave da política brasileira em todas as dimensões. Ele não é o político, o homem que o governo, o PT, gostaria de ter ao seu lado. Agora, ele é o campeão, ganhou a eleição no dia 1º de fevereiro na Câmara. E ele é também um operador de grande capacidade. O apelido dele, tem vários apelidos no Congresso, um dos mais importantes é o meu malvado favorito. Sabe que ele montou um bar, ele montou um atendimento para todos os deputados, muitos chegando em Brasília. Aí já chega, já tem toda aquela recepção, bar. Você escolhe a sua bebida, um escão de 24 anos, aquele vinho caro, canapés, moças na recepção. Aliás, isso aí é uma área perigosa na política, já que eu falei do assunto. Todo mundo viu aqui no Paraná também o senhor Marcelo Caramoli, tem a tatuagem 100% DNA Richard. Você viu ou não? Você que está falando, então. Esse senhor fazia o que afinal no governo? Isso, é uma assessoria para esses assuntos, não é? A recepção, recepcionista, o político fica às vezes sozinho em Brasília, sexta-feira, sábado à noite. Quer dizer, e o Cunha, ele montou uma estrutura profissional, é um político fisiológico, ligado a interesses de grupos evangélicos, operador desde a época do Fernando Collor de Mello, que cria e prospera no ambiente do financiamento privado dentro da dinâmica da estrutura de classes no Brasil. E o fato é o seguinte, não é? Na Realpolitik, PT elegeu quantos federais? PMDB elegeu quantos? O PSDB, os democratas. E ele deu uma verdadeira surra na eleição do dia 1º de fevereiro. Ele quase teve o dobro do voto do Schneider, do PT. Então, quer dizer, um dado da política real. Ele hoje é um dos comandantes dentro da política brasileira, da mesma maneira que o veterano Renan comanda o Senado. Você pode tentar fazer várias coisas, lançar chapas alternativas. Os companheiros também do PSOL lançaram mais uma vez uma chapa.
tiveram menos votos que nas últimas 2 vezes. Então é um bom grupo, o PSOL, mas às vezes é o efeito, não é, cauda de cavalo. A cauda do cavalo cresce em que direção? Para baixo, não é? Então o PSOL não apenas vai para baixo, mas ajuda a puxar a esquerda do PT abraçada para baixo, não é? Como a gente viu em 2014. E aí, com isso, é claro, dentro do PT, quem são os parlamentares eleitos é um dado da política real. E aí também chega na hora de disputar comissões importantes. O PT teve uma derrota séria, não é, no dia 1º de fevereiro, ainda tentar entrar agora nas comissões. O que é muito pior para o povo brasileiro, para os movimentos sociais, para a esquerda, sentido humanista no Brasil. Quem deve estar à frente de comissões como de direitos humanos? Você gosta do Feliciano ou não? Gente boa. Você quer algum pastor reacionário conservador lá? Quer que evita esse setor reacionário de ocupar a comissão de direitos humanos? É o PT, é o único que ainda vai lá e ocupa o espaço. E aí, com isso, é claro, a Dilma tem que negociar com o Congresso. Ela tem que aprovar todas as pautas centrais importantes. Agora teve que aprovar o orçamento. Todas as verbas, PAC, não é, o dinheiro, e é também aquela chave de acesso que a direita sonha e ainda não conseguiram, que é ter viabilidade para sonhar no processo do impeachment. Qual é o primeiro passo do impeachment? A figura do presidente da Câmara aceitar o pedido. Desde o Lula houve vários pedidos, Fernando Henrique vários pedidos. Nós já tivemos agora encaminhados, protocolizados, quase meia dúzia de pedidos. De partidos, do Bolsonaro, de vários. O que o Eduardo Cunha fez? Exato, também. O que o Eduardo Cunha está fazendo com os pedidos? Está arquivando, ele está rejeitando. Imagine agora se ele aceita e abre um desses processos de impeachment. O país pegaria fogo, muito mais. Então, o Eduardo Cunha, ele é o escudo da governabilidade, da ordem política. Claro, todos gostariam de ter uma bancada lá com 300 quadros em que o João Willis, não é, todos os deputados têm um bom perfil, uma boa atuação, fossem a maioria. Mas como é a realidade política? É aquilo que o Cid Gomes foi falar. E até foi divertido quem viu ontem, não é? Foi lá, falou, bateu no peito, saiu. Agora, ele pode fazer isso. O que ele perdeu? O ministério depois vai se eleger. Agora, para a governabilidade, você não pode de maneira nenhuma perder a conexão com o Congresso. E além do mais, tem um plano em andamento que já foi definido. Se no meio da tempestade você começar a girar o timão, aí que o barco afunda, significando não apenas o impeachment, uma derrota histórica do PT, da esquerda, e vai ser uma nova hegemonia que daria força a um governo mais reacionário possível, que assim que assumisse o poder, passariam no rodo, não há dúvida alguma. Este seria o sonho de consumo dessa direita, a privatização de todas as grandes estatais que sobreviveram ao Fernando Henrique Cardoso, ao neoliberalismo. A Petrobras, mesmo Caixa Econômica, Banco do Brasil, entrariam com facilidade na linha de ação política, caso a Dilma caísse, com esse mesmo Congresso. Alguém duvida ou não? Esse mesmo Congresso que está aí, sem a Dilma, ele passa no rolo, privatiza as nossas maiores estatais. Alguém duvida disso ou não? Que hoje, o parlamentar que está no PMDB
vota com Cunha e apoia, ainda que indiretamente, o governo da Dilma, se entra, por exemplo, numa estrutura do Temer, não é? Entra a pressão do PSDB, dos democratas, é um elemento de grande risco. Agora, de outro lado, eles também têm que ter a negociação, e é aquela teoria da galinha dos ovos de ouro. Você vai matar a galinha dos ovos de ouro ou não? Então, eles também não querem matar a Dilma, porque eles sabem que é uma área de incerteza. Pode ter confusão, pode ter uma série de problemas, e além do mais, pode cair no mesmo pacotaço de queda política, de grande crise, não só Dilma, mas cai Dilma, cai Temer, cai o Eduardo Cunha, cai o Renan. E aí o Congresso se reuniria para discutir, não é, a questão da sucessão. Não é? Eles também, é claro, não querem novas eleições, vão sempre procurar dar as interpretações, vão procurar ver. Da mesma maneira que em 64, não é? Não houve um golpe militar apenas. Qual foi o pior golpe em abril de 64? Dentro do Congresso, com os empresários e com a escolha. Quer dizer, era deputado de dentro, Ranieri Mazzilli. Você vê que eles fizeram, os mesmos parlamentares e muitos que apoiavam ainda o João Goulart, eles deram golpe parlamentar ao lado dos militares, dos empresários, de setores reacionários, muitos dos quais hoje os filhos e netos estiveram no dia 15. Eu mesmo conheço vários, muitos de linha claramente fascista. Aí também é mais um trunfo que salva a Dilma e o PT, porque aparentemente não há posicionamento, vontade ou direção nas Forças Armadas para o golpismo. Ainda não apareceu nenhum sinal. As Forças Armadas mantêm uma atitude muito profissional, reservada e distante nas aparências. Mas uma simples pesquisa de opinião: qual é a proporção da tropa que foi no dia 15 que apoia golpe militar, intervenção militar? Vocês viram, né? Quase 50%. Quer dizer, se aparecesse um Pinochet brasileiro, essa turma ia correr para fazer o quê? Aplaudir, colocar a bandeira brasileira na janela, adesivar carro, não é? Você tem uma base social de fascismo no Brasil, montada e organizada. Não é? Vocês viram as reações. E aquele caldo de cultura daquela micareta, não é? Teve até, dizer, uma marcha pela família, pela moralidade. Rolou muita mulher pelada ou não? Não é? Quer dizer, foi um circo dos horrores. E qualquer um, não é, com camisa vermelha, sindicalista ou sociólogo, se te soltasse no meio daquela turba, é Daniel na cova dos leões, não é? Quer dizer, você tem que ter medo. E aí a teoria da psicologia social explica muito. O fascismo, está em Bertolt Brecht, vários autores, é o burguês assustado. E essa cultura fascista, ao mesmo tempo, vocês viram também agora, uns dias antes da caminhada do dia 15, uma matéria no Globo, falando o seguinte: empregadas domésticas perderam seus limites. É um drama ou não? Muita empregada não quer chegar em casa e trabalhar, organizar, preservar e dar a direção do rumo que está. Porque se houver um descontrole inflacionário ou houver perdas, ela não tem força na correlação de forças diretas, brutal, no parlamento. A maioria, o PT não tem maioria no Congresso. O governo hoje depende exatamente da articulação do Renan e do Eduardo Cunha. Sem eles, é o retorno da direita mais retrógrada, mais neoliberal, senão aquilo que ainda ninguém acredita, mas é um cenário não impossível, mas um cenário conhecido na América Latina, um golpe fascista como
visto. E eu não digo que é de todo impossível, eu acho que agora não há chance, eu não vejo a mínima condição. Mas no Chile, em 73, que é que muitos afirmavam no Chile em 73, até para os exilados brasileiros, não, no Chile não tem disso de golpe militar. Falavam ou não falavam? Isso aí é só no Brasil, não é? E como é que foi daí o processo no Chile? Muito pior, violento, não é? A coisa assim brutal. E nesse momento, eles não querem saber quem era apoiava o Allende, quem era do MIR, quem era. Quer dizer, vai conjunto para a mesma posição. Então você tem a esquerda organizada, que também aquilo, é claro, o governo tem avanços, tem ganhos, distribuição de renda, empregabilidade, pautas sociais, mas são avanços lentos, moderados, mas na direção correta. De outro lado, também essa direita está se organizando com muito dinheiro, direita empresarial, tem uma base montada, forte, internacional. Agora, eles não sabem como também acuar e tirar Dilma de vez. Que o impeachment não está passando por esta estratégia. E eles também, não é, o Movimento Brasil Livre, o PSDB, líderes à direita já estão disputando a direção, o espaço. Líderes do Movimento Brasil Livre já começaram a acusar querer romper relações com o Aécio. E aí o PSDB, os democratas estão nessa situação. A questão também é o seguinte, como esse plano agora não adianta querer mudar, vou fazer a troca ministerial completa. Não passa, você tem que organizar uma tática de luta, de sobrevivência, de avanço na conjuntura. Outros também idealistas, a Dilma devia simplesmente chegar e levantar a Assembleia Nacional Constituinte, ou Constituinte para reforma política. Ela não faz, não pode fazer isso. Quem teria que decidir? O Congresso. E aí o Renan, o Eduardo Cunha. Então, quer dizer, não adianta ter aquela visão idealista, não é? Aquela visão imaginária da correlação de forças que não passa. E aí, muitas vezes, também temos nossos amigos, também mais um elemento à direita, à extrema esquerda, que às vezes também a marcha, nem do dia 13, eu fui no dia 13 e somei a marcha uma mais, dá número, nem no dia 15. É bonito ou não é? Nem. Quando é que vai fazer a marcha, então, dos que não apoiam nem o dia 13, nem o dia 15? Dia 31 de fevereiro ou não? Tem base social para jogar na rua, para ser mais um grupo de atores ou não? Não é? Então, quer dizer, a extrema esquerda tem muitos amigos, uma admiração e carinho, não é? Do estudo, não é? Do sol, mas é o seguinte, joga a base social na rua nessa conjuntura ou não? Tenta criar uma alternativa. Alguns também, não, a gente fez em junho de 2013. Aquilo foi outra conjuntura, outras condições, e começou com o movimento passe livre, transporte urbano, e a coisa teve um ciclo de onda, começo, meio e fim, e a coisa se esgotou, foi bonito. Agora, do ponto de vista político, foi um movimento reacionário. Qual foi o impacto de junho de 2013 na correlação de forças das eleições de 2014? Ajudaram a eleger que tipo de Congresso? Bem piorado. E quem que mais sofreu? A esquerda do PT, a bancada de sindicalistas, de trabalhadores, de movimentos sociais. Então você vê que foram movimentos assim que com isso conseguiram também colocar. E a dinâmica agora é o plano da Dilma, termos salariais e econômicos. A situação é uma situação que é relativamente estável. Quem acompanha o CAGED ou o emprego, aqui se pode ver os cálculos dos bancários. Está tendo alguma sangria desatada em termos de imensas demissões ou não? Não está. Outro dia eu estava lá na turma da construção civil, eles falaram, ei, professor, aqui está até contratando mais que ano passado. Quando falam de crise, que é o fim do mundo, tudo isso é muito
relativo, direcionado, e é o quê? Agora imaginem o indivíduo, o ser humano já, da classe média alta. Ele acorda de manhã e vai ver Rede Globo. Ver Rede Globo o dia inteiro, Jornal da Manhã, Jornal Hoje, Jornal Nacional. Aí depois ele vai ler a sua revista Veja, Francisquini. Aí depois ele vai dormir com a cabeça completamente poluída. Não sei nem como é que eles aguentam, mas é uma forma de degradação humana existencial. Quantas pessoas assim, e aí, não, eu li na Veja, eu vi no Jornal Nacional, é quase uma hipnose, um transe coletivo, porque hoje, em termos socioeconômicos, o Brasil está muito, muito melhor do que há 15 anos atrás. Termos de emprego, renda, salário, política social, a fome sai do mapa da ONU, a pobreza na rua diminuiu consideravelmente, você ainda tem pobres, mas quem se lembra da pobreza 15, 30 anos atrás? Aí quem já é veterano, assim, de cabelo branco, já tem uma quilometragem, aqui acho que são todos novos, mas quem se lembra aqui do centro de Curitiba durante a ditadura nos anos 70? Não vou perguntar para o Pablo, que é um rapaz novo, está aí, não é? Mas se pegarem alguém, como é que era o número de pobres na rua, crianças de rua, pedintes, pessoas que ficavam o tempo inteiro em condições de grande miserabilidade. Era muito pior, muito mais grave ou não? Era assim uma pobreza muito mais escancarada. E hoje ainda mesmo com essa crise, se quiser um emprego em Curitiba para ganhar 2 mínimos, você arruma hoje esse emprego? Arruma. Você vai em qualquer dessas agências, quer dizer, então você tem, e além do mais, também a questão da corrupção, aí vai vendo como a justiça opera, seletiva, de classe direcionada, porque basta ver os nomes. Nosso Paulo Roberto Costa, paranaense ou não, ele está roubando desde quando? Ele é diretor alto burocrata da Petrobras desde quando? Não é? Há 15 anos ele era do Fernando Henrique. Barusco, conhece o Barusco ou não? O Barusco é diretor, está roubando desde quando? Décadas. Esse Duque, quer dizer, esses operadores da Petrobras estão lá há quanto tempo? Só agora que foram capturados no roubo ou não? E além do mais, a gente vai vendo, para chegar na máquina partidária, mesmo a Lava Jato está com muita dificuldade. Eles estavam loucos para pegar o Vacari. Aí fizeram um espetáculo, também mandaram, a polícia era um depoimento até de defesa e poderia ir qualquer hora. Mas qual foi um show montado? Polícia Federal foi lá, na forma da lei, assim que amanheceu. Quem é que às vezes acorda às 6, 6 e meia da manhã? Se chegarem na sua casa, se não tiver um dia que você levante cedo, tocarem lá 6 e pouco da manhã, você vai se assustar ou não? Você vai demorar até abrir a porta, você está de pijama, está de bermuda, e tudo isso filmado ou não? Não é? Para quer dizer, visivelmente são armadilhas. Agora, se comprovarem, evidenciarem, claro que ele vai ser processado e julgado. Mas até agora não conseguiram pegar ninguém. E o esquema, às vezes, é o do grande financiamento. Todos os partidos têm um financiamento, não é, para serem competitivos com empresas. E aí aquela questão, se a justiça eleitoral aprova, é porque houve, na época, condições de legalidade. E aí o Aécio já está querendo fazer o que também com o PT, dado o ódio de classe que eles têm do PT. Acabar com o PT, que nem fizeram com o PCB na época de 47, quer dizer, o ódio que eles têm é pessoal, figadal, da Pires, contra o Lula. Qual é o símbolo do caiado, latifundiário, a UPR, os agroboys? Eles colocam o símbolo até venezuelano, que o Lula trabalhador perdeu o dedo. O que eles fazem para querer humilhar o Lula e o PT? Fazem camisetas com que simbologia? Quer dizer, eles é um ódio assim,
que eles sabem que a direita é o ódio do PT, do Lula e da Dilma, são os únicos que começaram, e todos sabem, de maneira moderada, a enfrentar e contrariar os grandes interesses dominantes. Eles vão entrar em pânico, quer dizer, já estão em pânico, histéricos ou não. E eles têm a capacidade de convencimento. Às vezes é a dona da clínica médica convence a médica, que convence a enfermeira, que convence a funcionária. Aí você vai passando uma cadeia de ódio coletivo, que é um fenômeno muito conhecido no século XX do fascismo. Fascismo, nazismo, colocavam massa na rua ou não? E a maioria era, claro, quais eram os dirigentes, os grandes interesses empresariais. Agora, uma classe média alta. E é isso que eles estão criando. E aí você andando com uma camiseta vermelha, por acaso no meio da manifestação, às vezes nem podia estar para provocar em nada, você pode ser agredido ou não. E eles também pegando jornalistas, né, lá em São Paulo. Ó, tal jornalista de tal veículo, os poucos que ainda não fazem um pouco de análise crítica e não são ligados à grande mídia hegemônica e dominante. Eles tiraram a força, sem contar o apoio também da infraestrutura da máquina partidária dos governos estaduais. Isso aí ficou claro também. Aí foram pegar, não, a CUT deu um pão com mortandela para o participante da marcha. O cara mostrou aquele pão com o MST. Querem que o trabalhador vá, não coma nada. Agora, e eles, o governo de São Paulo, fez o que no metrô? Qual foi o prejuízo do metrô? Se eles falaram que foi 1 milhão, quantos usuários do metrô? Isso aí é claro. E quando foram as passeatas do movimento Passe Livre, junho de 2013, o que eles faziam em São Paulo? Fechavam as estações, não entrava ninguém, que era para tentar esvaziar. Então a dinâmica, né, que a gente percebe é exatamente essa. São, para concluir, forças organizadas têm o interesse exatamente na desconstrução, até diria, no extermínio do PT, da presidente Dilma. Essa cultura do ódio, haters, vem de 8 derrotas sucessivas dos donos do poder, dos comandantes do Brasil. E eles estão procurando pegar. E o pior ainda, eles sabem que se não conseguirem derrubar a Dilma, pode acontecer o seguinte: a Dilma controlar a inflação, voltar a crescer a economia, empregos, retomar o ciclo do Lula, isso ano que vem, 16, 17, 18, e chegar nas eleições e vencer de novo. Então, estão procurando utilizar como aquela crise em 2005, do assim chamado mensalão, que eles deixaram passar a oportunidade e não tentaram impeachment. E quem tem a chave de acesso à resolução política, querendo ou não querendo, porque é uma correlação real e objetiva de poder, é o PMDB. É o Eduardo Cunha, é o Renan Calheiros. E todos esses grupos que estão presentes, eles são a única condição também para que o governo consiga sobreviver, governar, ter políticas sociais e avançar. Aí também aquele cálculo: se a Cátia Abreu não tivesse no ministério, onde é que estaria a Cátia Abreu? No dia 15, e também do mar, quando os caminhoneiros fizeram lockout, quem sabe boa parte um lockout empresarial. Lembram no Chile, quem ajudou a derrubar o Allende, caminhoneiros. Aí quando teve aquela mesa, a Cátia Abreu estava de que lado da mesa? Com os caminhoneiros ou no governo Dilma? Aí você vê, agronegócio tem os interesses, tem aquela questão. Claro, todos adorariam ter um ministro que fosse só ligado à reforma agrária, ao MST, mas se mesmo com a Cátia Abreu, mesmo com esses quadros, um Kassab, o barco está balançando, não é? Se você tirar ainda esse setor, você não tem
correlação de forças organizadas para evitar o golpe, o impeachment. E aí é também aquela questão, depois de 4 eleições, gosto muito também dos companheiros do PISTU, eu acho uma boa comunidade, não é? Agora o PISTU também, vamos fazer a grande caminhada contra todos, contra todo mundo, contra o PT, contra o PMDB, não é? Contra o PSDB, os democratas, contra o PSOL, não é? Contra o PSOL, e vamos, quer dizer, vamos fazer a caminhada em que lugar, em que condições, joguem na rua. Não é? O PT, a CUT, a base de apoio ao governo, mas foi muito corajosa nessa conjuntura chamar o dia 13. E ninguém passou vergonha. Foi um movimento digno, não é? Importante, politizado, ocupou espaço, deu um recado. Mas a direita, com o apoio da mídia, fizeram o que no dia 15? E com aquilo foi escandaloso, a Rede Globo entrou o tempo todo no ar, convocando, chamando não. É um poder medonho da mídia. Quando você vê a Globo, 16 bilhões de faturamento, 3 bilhões de lucro. Você pode contratar qualquer direitoso, qualquer desses, não é, extraviados mentais, não é? E pode, ó, me dar uma palestra, uma fala, você vai estar ganhando quanto? Você vai estar ganhando 100 mil, 200 mil. Aí você ficou 20, 30 anos estudando sociologia. E o lobão, o bobão, que ficou se entupindo de tóxico, maconha, cocaína. Deixa uma outra música boa, né? Sem entrar em moralismos, até gostava de uma música boa dele. O lobão, assim, tá na mídia ou não tá? Eu acho que nessa hora, quem é que vai dar entrevista em página inteira num jornal da mídia dominante? Por exemplo, pessoas como eu, colegas, estão aí há 30 anos estudando, ou um lobão, ou um Constantino, ou um Merval Pereira, que estão ganhando quanto? Ou também o Olavo, qual é a estrutura econômica deles? Ou vamos pegar você também, que é um bom mestre em política, vamos te dar espaço no jornal ou não? Vamos pegar um rapazinho da Veja e ele vai fazer isso de grátis ou não? Em Campana, que é meu amigo, gente boa, né? O cara, você falou bem de todos, né? Até ele agora está na mídia, né? Com as relações com Alexandre Cury, né? Com a Assembleia. Eu acho ele bom intelectual, bom escritor, não é? Ele está lá, eu acho que ele ganhou visibilidade essa semana também. Ele admitiu que errou quando ele falou que o professor da PP ganha 8 mil. Teve que abrir uma página lá, erramos ou não. Um cara bom, intelectualizado também. Quer dizer, mas se você desse lado está ganhando. E aí é exatamente aquilo, só para concluir agora, a teoria política da comunicação social. Todo mundo aqui deve lembrar do Orson Welles. Aí ele no rádio pega e resolve fazer uma brincadeira, que era a invasão de marcianos. Parecia ser uma coisa lunática ou não? E qual foi o impacto social da invasão de marcianos no rádio? Levou um pânico no país inteiro. Não é? Foi a coisa. Agora imagina o poder da mídia chamando para a grande marcha. Não é? Você está lá vendo o jogo, foi adiado, Globo Esporte, Globo não sei o quê, e começa aquilo. E aí a mesma forma de hipnose de transe coletivo. Vá no dia 15. Aí o cara já acorda, lê o Globo, lê, depois vai ler a Veja, vai no Francisquini, vai, quer dizer, você... E aí o cara, o Brasil está um caos. Né? O Brasil está um caos, nunca se roubou tanto na vida, a economia está caindo 50% ao ano. Aí você vai vendo a situação socioeconômica estável. Saíram dados do IBGE, serviços cresceu agora 1%, agora janeiro e fevereiro. Indústria voltou a crescer, a safra também vai ser muito boa. Empregabilidade está praticamente estável, algumas áreas perderam, mas no geral muitas áreas estão contratando melhor salário mínimo nos últimos 50 anos. Então quer dizer, você vê que a situação, ela é uma situação razoável, até diria, para você comparar a sua vida com 15 anos atrás. Como era a sua vida 15 anos atrás? Não é?
pessoal desempregado ganhava menos, arroxo salarial, muito mais pobreza, ainda havia FMI, quer dizer, tudo isso à fome. Então, qual é o papel central da mídia? Hipnotizando o trânsito. O país está ao caos. Você vê o Jornal Nacional, eu acho que qualquer pessoa boicota a Globo, mas quando você vê para ver a versão que a Globo apresenta, você fica deprimido com aquilo ou não. Que é do começo ao fim a destruição, a desconstrução. Aí o cara já vai, não é, criando o tipo ideal do coxinha, não é? Que é o cara assim, o país piorou, né? Às vezes é o cara que conseguiu entrar no ensino público, às vezes em cotas, ou conseguiu fiéis, ou conseguiu às vezes comprar um carro, a motocicleta pela primeira vez, conseguiu melhorar a senhora faxineira, pela primeira vez viajou de avião, não é? Quer dizer, você viu melhoras sociais perceptíveis de um processo, tem que ser preservado e mantido, que eles sabem que esse é um processo em disputa. E aí eles estão fazendo a hipnose coletiva, essa cultura do ódio, grandes grupos empresariais, a mídia, e a resposta do governo nessa conjuntura é manter um padrão regular. Agora que saiu também o CID, tem que negociar para manter o ministério, porque se houver qualquer desavença, qualquer problema no Congresso, aí sim você não vai conseguir completar o mandato. É a mesma maneira você num carro no meio da tempestade, da borrasca. Se você começar a fazer movimentos bruscos, na minha opinião, aí você não chega até o fim. E você tem que passar a ideia de estabilidade, de empregabilidade, de confiança e organizar a economia. E a inflação que eles falam também, que é a mais alta, não é? Quanto que foi a inflação anualizada? 7%. Isso aí era a inflação de uma semana, não é? Nas épocas que nós vivemos. Então é também localizada. Agora é uma inflação que atinge alguns grupos, às vezes mais ou menos. Atinge, por exemplo, a escola privada. Subiu muito ou não? Subiu. Estacionamento no centro, subiu ou não? Tipos de alimentos. E às vezes também um parente, o cara estava em pânico. Eu ia para Miami, esse governo FDP, agora o dólar está 3,20, não é? Eu odeio, eu vou levar todo mundo lá para berrar. Aí foi com aquelas faixas escritas erradas, intervenção militar, que é crime. Quem prega golpe militar é criminoso na forma da lei. É a mesma coisa que se disser, não é, vou fazer um motim na prisão. Seria ser preso ou não, é até uma ameaça. Se você leva uma faixa dessas na Europa, nos Estados Unidos, é prisão. Então, quer dizer, eles, quando colocam golpe militar, intervenção militar, extralegal, não existe na Constituição, só com o pedido da Presidência da República, que é o GLO, Garantia de Lei e Ordem, eles são tão criminosos como o corrupto, o Paulo Roberto, o Balusco, que não é selecionados pelo juiz, e da mesma maneira, um traficante ou qualquer um. Então a conjuntura exige cautela, visibilidade e aquilo também que é o mais difícil às vezes, realismo político para ter responsabilidade. Porque uma casa dividida, se o PT, o governo, se divide para dar espetáculo, isso é até divertido no Cid Gomes, mas todos vão afundar juntos e abraçados. E quem é que mais vai perder? Não é só o deputado, a Dilma já tem uma idade, quem vai perder é o povo brasileiro. É aquela empregada doméstica, o trabalhador, os funcionários públicos, que essa turma, eles sabem, não vão ter piedade. Se eles conseguirem chegar ao poder, vem aí privatização em massa imediata, como fizeram o crime da Vale do Rio Doce. Então, críticas têm que ser feitas, a postura, o Joaquim Levy, mas que é um plano, existe. E esse plano tem que ser seguido nesta conjuntura defensiva, para tentar avançar mais, chegar até 2018, tudo é possível, e aí sim aumentaria ainda mais o ódio, a frustração dos dominantes,
se o PT chega em 18 e ganha de novo a eleição. E outro cenário, tudo bem, PT, saindo o Lula, estabelecendo, ele tem chance, dependendo da economia, dos resultados. Mas digamos que o PT tenha um outro nome fora o Lula. Às vezes pode até não ter um desempenho excepcional, mas um nome desse, tipo a Haddad, ou mesmo foi governador da Bahia, o Wagner, ou quem seja lá, entra na campanha e fica em terceiro lugar na disputa presidencial. O PT é que vai definir no segundo turno quem ganha ou não. Então o PT pode perder a eleição e ainda continuar no governo, porque o PT tem a militância, o exército, e a militância, os simpatizantes, eu não sou nem filiado, eu sou só nos anos 80, mas sempre votei apoio, é aquela questão que muitos falam, o ativista do PT, às vezes, ele é quase como uma formiguinha vietnamita, porque às vezes um general, os ministros fazem as burradas, sempre tem que pagar, responder aquilo, quanto essa base na militância, nos piores momentos eu já vi, foi para a luta, foi para a rua, reverteu a situação e preservou a direção democrática, social, e é sentido que realmente nós avançamos nos últimos 13 anos. Crescimento da economia, diminuiu a desigualdade social, os mais excluídos que mais se beneficiaram, democracia, respeito às instituições, e é também aquilo que é mais difícil, vencer a eleição. Que eu falo aos colegas do PSTU, PSTU vence alguma eleição ou não vence? Quantos deputados, quantos vereadores? E se não vence, é aquilo, vai ser a direita. Então eles são muito bons, animados, mas para você fazer a política tem que vencer a eleição. Aquilo que o Lula aprendeu e ajudou a mudar no início do Brasil. Acho que é isso aí, passei o tempo não.